É uma alegria nós estarmos mais uma vez juntos para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Meus amigos, nós trouxemos para as nossas reflexões na noite de hoje o tema amor e renúncia. Na realidade, esse tema ele está baseado para aqueles que queiram se aprofundar no estudo na obra Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Essa obra é muito interessante porque vai nos trazer a visão da implementação da Boa Nova, ou seja, do Evangelho por Jesus, através de Humberto de Campos, ampliando o nosso conhecimento a respeito do assunto, a respeito da parte histórica e também de todos os ensinamentos do Cristo. Vale lembrar que Humberto de Campos passaria a assinar, depois de um processo tumultuado que foi movido contra a Federação Espírita Brasileira e o próprio médium Francisco Cândido Xavier, pela família de Humberto de Campos, que exigindo direitos autorais. E ele passaria então a assinar as demais obras da sua autoria, através do médium, como o Irmão X. É interessante notar que, em juízo, o juiz decidiu então que, ou seja, morto ou defunto não tinha direito autoral. E a situação foi então devidamente colocada no seu lugar, nada aconteceu, a não ser essa mudança que foi feita pelo Humberto de Campos na assinatura então das novas obras como Irmão X. Ironia do destino, como nós costumamos dizer, Humberto de Campos Veras Filho, ou seja, Humberto de Campos Filho, acabou se tornando espírita depois de certa idade, porque ele era praticamente criança quando foi movido o processo contra a Federação Espírita Brasileira e o próprio médium, e acabou sendo um grande divulgador da doutrina e um grande divulgador das próprias obras de Francisco Cândido Xavier, principalmente também aquelas que vieram por Francisco Cândido Xavier do seu pai. Muito bem, esse capítulo que nós vamos enfocar na noite de hoje é o capítulo 12º do livro Boa Nova, que ele vai nos falar sobre o início da missão de Jesus no planeta, que se dá naquele evento das bodas de Caná. Os nubentes, ou seja, os noivos, pelo que nós entendemos da história, né, registrada inclusive no Novo Testamento, nós entendemos que Maria, a mãe de Jesus, era muito amiga da família dos noivos e dos próprios noivos. Tanto é que Jesus vai com Pedro se encontrar com ela exatamente na festividade. Lembrando que essas festas, por vezes, tinham uma duração, dependendo da condição financeira dos noivos, tinha uma duração, às vezes, de 7 dias, 8 dias, para se ter uma ideia, de festa. E quando Jesus chega, a sua mãe vem falar com ele, dizendo que o vinho que estava sendo servido havia acabado. O vinho tem toda uma tradição dentro dessas festas, porque ele não simboliza apenas a condição, ele não está na posição apenas de um alimento complementar. Nós não podemos fazer anacronismo, não é, com o conhecimento de hoje com a história de há 2000 anos. Temos até que considerar alguns aspectos a respeito da própria bebida em si. Usando um outro exemplo, a própria Alemanha, que os alemães têm o hábito da cerveja, mas a cerveja começa a ser consumida na Alemanha, não para que os indivíduos se embebedassem, mas porque a água tinha o cólera. E tomar cerveja significava, evidentemente, não tomar a água e ter o problema com o cólera. Uma outra informação que vale a pena, no próprio período da vida do codificador, Allan Kardec, na França se teve um surto de cólera. E a utilização do vinho se dava também exatamente como um complemento alimentar, mas também uma bebida para evitar-se o uso da água com regularidade por conta do cólera. Então,
o vinho fazia não só parte da alimentação, como para muitos povos ainda faz, não tem nenhuma relação da pessoa se embebedar, e, obviamente, alguns aspectos de proteção da condição precária de higiene que se tinha e que se conhecia a respeito da água. Mas, para a festividade, o término do vinho tinha um significado ainda muito maior. O término do vinho significava má sorte para os noivos, mau agouro para os noivos. Por isso que Maria, mãe de Jesus, vem interceder em relação àquilo que estava acontecendo com as festividades. E nós sabemos então que Jesus faz o que se chamou de milagre, claro, pelo entendimento limitado das criaturas, a transformação da água em vinho. E é interessante notar que os convidados vão se dirigir, não é? Então, aos noivos e também aos responsáveis pela festa, dizendo que era interessante eles terem servido o melhor vinho depois, porque, via de regra, se servia o melhor vinho primeiro e depois, quando as pessoas já haviam consumido um pouco, se servia um vinho de uma qualidade, por vezes, não tão boa quanto o primeiro. Tudo ia depender do poder monetário e financeiro de quem estava promovendo a festividade. É interessante notar que vale também nós analisarmos com o conhecimento espírita e também aspectos já voltados para outras análises, não somente de nós espíritas, que vários sensitivos em trabalhos acompanhados por parapsicólogos, isto não é novidade, fizeram alterações na água. Evidentemente, ninguém conseguiu produzir ainda, porque não tem a capacidade de um espírito crístico como Jesus, não conseguiu se transformar água em vinho. Até porque se fizesse isso, a indústria do vinho estaria devidamente quebrada. Mas o fato é que conseguiu produzir alterações na água. Uma das pessoas que fez um trabalho significativo, mas se você entrar na internet, por vezes ele é colocado como um pseudocientista, foi Masaru Emoto, né, um japonês que desencarnou em 2014, que fotografou os cristais de água, obviamente, sobre a influência da condição mental das pessoas ou de situações. Bom, para nós espíritas, isso não nos parece novidade alguma, principalmente para você, meu amigo, minha amiga, que tem o hábito da prática do Evangelho no lar, e na prática do Evangelho no lar coloca água para ser fluidificada ou magnetizada, conforme preferir a terminologia, e é descrito muitas vezes, em muitos casos, se já não aconteceu na sua casa, e as pessoas dizerem que o líquido normal acaba aparecendo depois da reunião como se tivesse sido gaseificado. Outros relatos dizem a respeito de odores de medicação, sabor até de medicação, ou até de ervas, ou mesmo de flores no conteúdo. Então, verificando a nossa capacidade de influenciação, não só, evidentemente, na água, porque a nossa capacidade mental de influenciação vai fazer isso também no nosso lar, também na nossa alimentação. Vale lembrar que muitas pessoas, por vezes, oram agradecendo a alimentação que vão ter e estão, ao mesmo tempo, imantando aquilo que vão ingerir, beneficiando não só apenas o corpo, mas influenciando, não é, o perispírito, o duplo etérico e o perispírito, fazendo com que a condição do sistema imunológico seja, evidentemente, mais acelerada e o indivíduo tenha muito mais saúde. Então, veja que as questões do milagre, quanto à alteração, a mudança, a alteração molecular na água, tem as suas possibilidades, evidentemente, conforme dissemos anteriormente, não como um espírito crístico com potencial que é de natureza crística,
mas na nossa condição evolutiva já se mostra nas situações, e mesmo, como já nos referimos, no Evangelho no Lar, por vezes, a constatação de situações as mais diversas. Mas, muito bem, esse é o aspecto, mas algumas perguntas acabam surgindo do apóstolo para Jesus, né? Num diálogo com Jesus, e esses pontos que que o Humberto de Campos vai explorar no diálogo com Jesus, que se dá com o Pedro. É interessante que Pedro vai questionar, e a pergunta de Pedro, a dúvida do Pedro, às vezes poderia ser até mesmo nossa, porque ele questiona Jesus sobre o uso do vinho. Nós até já ouvimos algumas colocações e, particularmente, não achamos que tenha qualquer relação de realidade no assunto, de que Jesus não houvera alterado a água para vinho, e sim a água para suco de uva, por conta do álcool. Nós precisamos dar aí um desconto para esse tipo de informação, porque as pessoas que se utilizam abusivamente da alimentação fica por conta da responsabilidade da pessoa, né? Por vezes, nós podemos estar diante de uma mesa, né, farta em relação a alimentos, e sermos pessoas descontroladas, exageradas, porque vivemos para comer e não comemos para viver, né? Então, esta relação da utilização do produto vai muito das questões de valor pessoal, como qualquer outra condição na nossa vida, né? Qualquer outro dom, capacidade que nós tenhamos. Nós temos um outro exemplo, né, saindo dessa questão da alimentação, ou saindo da questão de bebida, de comida, seja lá o que for, nós temos o poder da palavra e sabemos que podemos utilizá-la para elevar as criaturas ou para denegri-las. Então, vejam, aquilo que está à nossa disposição. Vamos lembrar Paulo, na sua Epístola aos Coríntios, que ele diz: tudo me é lícito. Aliás, essa era uma colocação que existia na cidade de Corinto. A frase era só essa: tudo é lícito. E Paulo vai fazer uma complementação, né? Paulo, o apóstolo, vai fazer uma complementação importante para a nossa vigilância, quando ele complementa, né, a frase tudo me é lícito. Essa era a frase de Corinto, mas Paulo coloca: mas nem tudo me convém. Ou seja, está relacionado ao nível consciencial de cada um de nós, né? Seja no alimento, seja naquilo que for. E Pedro faz um questionamento que poderia ser nosso, né? Ele vai questionar sobre o uso do vinho. E a resposta de Jesus, né, é a condição de que ele valorizava, é uma relação de valorização dos amigos e a aplicação do amor a eles, né? O vinho representaria a alegria entre os amigos e uma forma de agradá-los. Até porque, por isso que nós dissemos, não podemos fazer anacronismo, não é? Em relação ao nosso nível consciencial, sobre prejuízo de álcool e coisas do gênero, não é? Que nós temos de conhecimento hoje com aspectos de há 2000 anos atrás, e a simbologia do produto que havia no casamento, ou seja, na festividade de casamento que a sociedade participava, e o porquê desta relação da solicitação da mãe de Jesus, Maria, para com o que estava ocorrendo. Mas Jesus está acima desta relação pura e simples, dessa condição pura e simples do produto em si, mas sim atendendo à necessidade das criaturas para a época. Vale lembrar que, em muitos aspectos, Jesus é cumpridor das leis. Jesus não se posiciona contrariamente às leis existentes naquele período. Lembrando que as leis existentes no período da passagem de Jesus pelo planeta estavam sob o guante de um
do Império Romano, de um conquistador, onde haviam não só aquelas leis da própria população em si, do próprio país, né, dos nossos irmãos judeus, como também as condições impostas por aqueles que os dominavam. E Jesus jamais fica contrário às leis vigentes para a época. Tanto é que um dos grandes exemplos está na condição do pagamento do tributo, quando preparam, né, para variar, mais uma das armadilhas e perguntam se a Jesus se era lícito, se era justo pagar o tributo, ou seja, pagar o imposto. Se a gente reclama de imposto, vale lembrar que os impostos sempre existiram, só que na época de Jesus eram escoxantes. Então, o indivíduo ficava com praticamente nada em relação àquilo que produzia. E Jesus faz o quê? A célebre pergunta de Jesus, porque havia ali uma armadilha sem sombra de dúvida, porque se ele dissesse que era justo, ele estava indo contra o povo dele. Se ele dissesse que era injusto, eles iam entregá-lo para os romanos, acusando em relação às questões do tributo ou do imposto. E ele faz a célebre pergunta, né? Pedindo uma moeda, pergunta de quem é a efígie. A efígie é a cara, né? Que a gente chama de cara. De quem é a efígie? E a resposta é de César. São dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vejamos que, né, em momento algum, Jesus deixa de atender as criaturas nas suas necessidades básicas, sobre os aspectos daquilo que tinha valor para aquele período da sua passagem pelo planeta. Então, o Pedro vai voltar a um outro questionamento que não é só isso. Se Jesus está trabalhando no sentido de considerar todos aqueles, não só os participantes, não só as pessoas que se encontravam na região aonde ele nasceu, né, da origem dele, mas ele estende o conceito de amigos, ele estende o conceito de irmão para a humanidade como um todo. O significado não é para a festa, mas o significado da sua presença é, evidentemente, para a sociedade como um todo, seja ela encarnada ou desencarnada, porque ele é responsável pelo nosso planeta, ele é responsável por espíritos encarnados e desencarnados e também toda a constituição do planeta, vale lembrar. Então, a alegria que Jesus traz é envolver todas as criaturas, toda a criação que o Pai lhe entrega para que ele seja responsável. E Pedro vai estender, então, dentro do seu nível de conhecimento, dentro dos seus valores, uma outra questão sobre a ingratidão dos amigos. Que é claro, né? Nós só seremos decepcionados pelos nossos amigos. Porque se nós tivermos algum inimigo, né, eles não vão nos decepcionar. Porque nós não esperamos outra coisa senão decepção. A decepção pode se dar como de um amigo para nós, como de nós para um amigo. Podem ser coisas simples, mas é uma realidade. E Pedro questiona Jesus sobre a ingratidão dos amigos, que por vezes, né, a pessoa, nós, na nossa condição evolutiva, fazemos o melhor que está dentro das nossas intenções. As nossas intenções sempre são boas no sentido de fazer aos nossos amigos, nossos familiares, nossos parentes, coisas que eles se sintam felizes, que eles se sintam bem. E por vezes não necessariamente sai do jeito que nós esperávamos, ou por vezes a intenção é boa, mas a assimilação dela, a aceitação dela não é de acordo com aquilo que nós imaginávamos que seria. E às vezes nós experimentamos esse tipo de situação da ingratidão, como nós podemos também já ter sido ingratos em relação àquilo que por vezes nos é feito. E Jesus vai ampliar então esta situação em relação àquilo que se dá para o semelhante, em relação à questão do amor, porque ele vai dizer que o verdadeiro amor nunca espera a recompensa.
o ponto de apoio de amor de Jesus é a renúncia, é ceder, é dar, é apoiar, é repartir, sem necessariamente ter que esperar do outro a contrapartida. É muito significativo porque a ação para o amigo, a ação para o parente, ou seja, para quem nós estivermos promovendo, ela tem que se dar neste ponto de apoio que é a própria renúncia, em não ter necessidade alguma de esperar qualquer tipo de retribuição. Por isso que Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, tem uma frase significativa, porque ele diz, quanto à questão do auxílio, né, como exemplo, ele diz, ajuda e passa. É muito importante esse posicionamento. Nós ajudamos porque queremos e passamos para o momento seguinte, porque o ato de fazer o bem, o ato de ceder, de apoiar, de repartir, ele existe sem a necessidade de que a retribuição possa acontecer, porque o simples ato de nós cedermos, de nós doarmos, já exercita em nós, como criaturas divinas que somos, até porque é Jesus que nos ensinou que somos deuses, já exercita potenciais superiores que temos como espíritos, que estão íncitos no espírito, e que já nos traz uma felicidade enorme pelo ato em si de assistir a pessoa que por vezes tem a necessidade. Quando nós temos colocamos condições, né, de temos que receber a gratidão do outro, né, temos que receber o obrigado ou coisas do gênero, aí uma negociação. Está havendo aí uma negociação. Precisamos nos sentir que a pessoa tenha gratidão por aquilo que estamos fazendo, quando na realidade o próprio ato de fazer em si já é uma ligação de nós para conosco e de nós para com a divindade, naquilo que se tem de superior na criatura, que é estender o amor sem esperar qualquer tipo de recompensa, conforme o ensinamento de Jesus. Claro, e essas questões de renúncia, elas nunca serão de necessidade, não é, de exigência de heroísmo. Vai depender da evolução de cada um. Sempre depende da evolução de cada um. É evidente que nós chegaremos a um posicionamento de renúncia como um Mahatma Gandhi, né, que liberta uma nação inteira por um pacto de não violência e termina até a sua existência em 1948 por violência de fanáticos. Mas todo esse nível de renúncia em favor do semelhante, né, que custou-lhe, para quem teve a oportunidade de ler uma das biografias dele, de tantas, como também é do nosso Chico, né, de renúncia em tempo integral em favor do semelhante. Indivíduos assim, nesse nível evolutivo, citando outros exemplos, como uma Madre Teresa, que foi de Calcutá, uma Irmã Dulce, da Bahia, entre tantos outros nomes, né? E muitos deles que por vezes a mídia não alcança, mas que renunciam em favor do semelhante. Essas pessoas por vezes não têm mais vida própria, vivem em função das pessoas, para as pessoas. Então nós chegaremos nesses quadros que são para nós ainda hoje, né, de verdadeiros heróis, né, de forças, de heróis e de heroínas. Né? Chegaremos? Sim, chegaremos. Mas não há necessidade de atos heróicos, vai depender, como dissemos, da evolução de cada um. Na aplicação daquilo que estamos fazendo, em estender para o outro, renunciando, por vezes, situações que são aparentemente simples, porque as questões de amar, né, e a renúncia como apoio desse amor, às vezes nós fazemos, né, uma relação com esses nomes, com essas pessoas, com esses espíritos de alta envergadura, e não fazemos aquilo que achamos que é pouco, quando na verdade não é.
porque é no exercício que nós vamos nos capacitando. À medida que nós vamos exercitando, que vamos praticando, que nós vamos nos capacitando a sermos um dia figuras de nível evolutivo, espíritos com esse nível evolutivo, que para nós ainda não é, sai do normal quando nós encontramos pessoas com essa capacidade. Mas é importante porque todo o trabalho no bem é de importância fundamental para nós mesmos, no exercício que dissemos, na prática, e para o Criador, porque nós estamos colaborando com o trabalho do Criador. Até porque o Criador, conforme diz Emmanuel no livro Pão Nosso, auxilia a criatura através da criatura. Ele vai auxiliar uma pessoa através de nós, que somos uma outra pessoa. Esta relação, fazemos aí um trabalho de ponte entre assistência do Criador para aquele que necessita ser assistido. Alguns exemplos que nós trouxemos, então, que não nos exigem ações heróicas, mas que têm uma importância fundamental. Exemplo simples. Quando nós repartimos o pão, nós estamos renunciando porque não vamos consumi-lo integralmente. Pode parecer simples, mas é uma realidade. Quando nós dividimos algo com alguém, né, nós estamos atuando com a renúncia por amor, porque nós poderíamos consumir tudo de uma única vez, sem dar migalha para quem quer que seja. Nós usamos o exemplo do pão, mas é a questão de levar assistência através de um texto que nós possamos enviar pelo nosso smartphone, principalmente no período que nós estamos passando, né, em relação a essa crise pandêmica no planeta, e nos interessarmos pelas pessoas. É simples, né? Como é que você vai, fulano, ciclana? Como é que estão todos? Simples. É o repartir desse pão. Poderíamos ficar muito mais confortavelmente sem ter que nos ocuparmos, não é? De perguntar para A, para B, para C se está bem, se deixou de estar, etc. Às vezes nós dizemos, já faço isso com a minha família, mas não é só isso. A nossa família, ela com nível consciencial que vai se ampliando em todos nós, ela não é mais só as criaturas, não é, no nível parental. Ela toma uma outra conotação, porque na nossa família ela é universal. Se somos filhos e filhas de Deus, todos os demais são nossos irmãos. E a necessidade, então, pode estar naquele que, de repente, não é da nossa consanguinidade. Um outro aspecto, e que não nos custa esse momento de repartir, né, de renunciar, às vezes, um conforto, para a questão de apenas perguntar como a pessoa ou as pessoas estão. Um outro aspecto, né? Se eu compreendo um amigo que pode estar em faixa diferente de evolução, eu renuncio ao meu ego, não exigindo que ele seja como eu quero. Isso é muito bom quando nós tratamos de casais, né? De relacionamentos. Por vezes, se nós nos descuidamos, claro que isso não é genérico, né? Nós estamos generalizando, mas se nós nos descuidamos, nós podemos passar a ter exigências sobre o outro para que o outro haja ou até pense como se fosse possível, né? Como nós agimos ou pensamos. Por isso, a necessidade de nós trabalharmos aspectos da renúncia, porque se ela é o centro do apoio do amor, então trabalharmos de uma maneira que nós temos que entender, como da parte de pessoas que também procuram nos entender, né? Um dos grandes exemplos de renúncia é a condição de ser mãe, né? Quantas vezes, ainda dando continuidade naquele aspecto de entendimento, o nosso posicionamento diante das nossos pais era um posicionamento ainda em condição muito infantil, e quantas vezes eles tiveram que, né, nos
orientar, nos instruir e renunciar de uma série de coisas, de uma série de benefícios que seriam próprios para eles, em favor de nós como filhos e filhas. E a própria condição da mãe em si, não é? Que é um posicionamento de renúncia extremamente significativo, tanto é que é o próprio Emmanuel que vai nos ensinar, e é um dos ensinamentos que particularmente eu acho brilhante e costumo até repetir em palestras ou aulas, de que o amor de mãe é materialmente a maior expressão de amor que se tem de Deus no mundo. Obviamente excluindo a condição de um espírito crístico como Jesus. Mas o amor de mãe reflete no planeta a condição mais elevada do amor no mundo, ou seja, do amor de Deus no mundo. E nós vemos então o quanto a renúncia sustenta esta ação do amor, porque por vezes a mãe abre mão de absolutamente tudo em favor dos seus filhos. Tanto é que é comum, né? Nós ouvimos frases nesse sentido. A mãe dá a vida pelo filho. Claro, até porque é um ser que sai das entranhas dela. Aliás, numa ligação muito anterior da própria condição gravídica em si. Tanto é que o espírito, na reencarnação, ele vai se ligar perispiritualmente ao perispírito da sua futura mãe, antes mesmo que ela apresente o quadro gravídico, né? O que ocorre, e nós podemos constatar isso no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, de André Luiz, pela psicografia também do Chico, cujo título é a Reencarnação, da beleza desse procedimento, antes mesmo que o casal tenha a relação sexual para que haja a gravidez. É interessante notar que muitas mamães costumam sonhar com crianças que serão seus filhos ou filhas muito tempo antes, por vezes, de engravidar, e com detalhes assim que são primorosos, né? Que por vezes o espírito se dirige à mãe dizendo até que nome que gostaria que ela lhe desse, ou que os pais lhe dessem. Então, nós verificamos essa renúncia, não só da mãe, mas também dos pais, de uma maneira geral, em relação aos filhos. Por quê? Por muito amar. Por muito amar. Então, é muito raro nós vermos qualquer condição diferente dessa, sai da normalidade. A normalidade é a renúncia por muito amar. Né? E, na verdade, em relação a amigos, parentes, familiares, seja o que for, nós pegamos essa frase da lição do capítulo 12 do Boa Nova, que nos ensina: se todos os amigos nos abandonassem, ainda assim nós teríamos a alegria de ter-lhes dado alguma coisa, nem que fossem por alguns minutos. Da mesma forma que pode ter acontecido de nós para com algum amigo. Ele pode, nem que fosse por alguns minutos, nos deu a alegria de ser nosso amigo. E não existe, se nós formos parar para pensar, valor maior do que a amizade. Por isso que, às vezes, os amigos são tão poucos e os colegas são tão muitos, né? O português pode não estar correto, mas é isso mesmo. Os amigos são criaturas que, né, mesmo por minutos que nós possamos ter abandonado, ou eles possam nos abandonar, nós ainda teríamos essa alegria em ter-lhes partilhado coisas que são boas,
que são superiores, positivas em nós ou de nós para com eles. Então, na realidade, um dos aspectos de renúncia que nós trouxemos também para as nossas reflexões, para o nosso estudo, nós encontramos no livro que tem até o próprio título de renúncia, de Emmanuel, Espírito também pela psicografia do Chico, que nós não vamos contar a história aqui para que você tenha a possibilidade de ler, porque ela é uma história verídica, só que romanceada pelo Emmanuel, se passa no reinado do Luís XIV, que viveu num período de 1638 a 1715, onde a Alcione, a figura central, que vive em Sírios, vai reencarnar para buscar, para recuperar Pollux, um grande amor da sua vida, o grande amor da sua vida, que se encontra no baixo umbral. O nível evolutivo dela é muito alto, né? E o Pollux acabou se comprometendo na sua caminhada e ela reencarna no planeta para vir buscá-lo. Nós recomendamos a leitura, até porque todas as obras da codificação espírita, que não são só os 5 livros que nós temos como os livros da codificação, são os livros, esses 5 livros, mais 16 volumes da Revista Espírita e outros livros que o Kardec se deu o trabalho de deixar para nós, sendo até que um deles nos ensina, nos orienta, aliás, para montarmos uma biblioteca espírita, para se ter uma ideia, os cuidados do codificador. Então vale a pena porque todas essas obras, bem como todos os livros do Chico e também de vários outros autores, estão em PDF gratuito na internet. E a gente sabe que espírita adora coisa de graça, né? Vide fila de passe que está sempre cheia. Na realidade, está à nossa disposição para nós ampliarmos o conhecimento sobre o espírito. Não é sobre o espiritismo, é sobre os espíritos. Porque ampliando o conhecimento sobre os espíritos, nós passamos a conhecer mais nós mesmos. E quanto mais nós nos conhecemos, mais nós administramos a nossa vida, mais nós somos senhores e senhoras de nós mesmos. Administramos melhor o nosso livre-arbítrio e podemos, dessa maneira, utilizá-lo de forma inteligente, favorecendo-nos para que nós possamos favorecer os nossos semelhantes. Outro aspecto é a própria condição do ensinamento no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título do capítulo é Moral Estranha. Quando Jesus fala a respeito de abandonar pai e mãe, ou os laços de família, e obviamente é outra interpretação equivocada, porque ele não está falando a respeito de desprezar, e sim buscar viver em plenitude com essas criaturas, com paz na consciência em relação a nessa ligação criatura-criador, sabendo que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, mas amando as suas criações em todos os níveis dela, toda a sua criação e todas as suas criaturas, de forma e maneira em que se encontram, porque na realidade tudo muda. Né? E essa verdade que Jesus nos traz não era desvalorizar a família, até porque se formos ao Livro dos Espíritos, nós vamos verificar que a resposta das entidades venerandas para Kardec a respeito da família, a família é uma conquista nossa. Nós, como espíritos, conquistamos a reunião familiar, uma primeira célula para que nós, trabalhando dentro dessa célula, nós possamos ampliar um dia para a condição da sociedade familiar universal. Então não é abandoná-los em absoluto, até porque se nós verificarmos os ensinamentos do Cristo, quando ele diz que 2 mandamentos resumiriam todas as leis e os profetas, as leis aí de natureza moral e ética,
dentro do Evangelho do Cristo, nós verificamos que ele diz que o primeiro mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas, e um semelhante a este primeiro, como segundo, era amar o próximo como a si mesmo. Significando dizer que Jesus é de sabedoria infinita, porque se nós ainda não temos condição, sempre no ainda, né? Porque teremos, de racionalizar a divindade, nós temos capacidade de racionalizar o próximo. E amando o próximo, amando a criação, porque não é só aquele que se assemelha a nós, mas os reinos da natureza, respeitando, cuidando, considerando, estendendo o amor para a criação divina, nós estaremos amando a Deus em primeiro plano, sem que tenhamos que exigir dos familiares posturas as quais, por vezes, eles ainda não têm, ou nós mesmos não temos. Ou nós mesmos não temos. E que aqueles que nos amam não necessariamente demandam, exigem de nós sacrifícios que nós, por vezes, ainda não estamos capacitadas em fazer. Por isso que não será essa situação de desvalorização. Até porque, se nós formos buscar lá o início da nossa história, o início da nossa palestra, em relação aos ensinamentos do Cristo, no seu primeiro movimento, né, de ação de natureza pública, se assim podemos nos expressar, ele atende um pedido da sua mãe, valorizando a questão da família, atendendo um pedido da sua mãe. Mas não só. Jesus vai trabalhar como carpinteiro com o seu pai, para auxiliar no sustento da família, mostrando o valor da família, dando-lhe o valor que ela merece. E na festa lá, nas bodas de Caná, no casamento lá em Caná, ele atende um pedido da sua mãe. Vai mais longe ainda. Quando ele estava já crucificado, a Maria já enviuvara, já se encontrava viúva, e ele, ainda pendurado na cruz, ele vai direcionar os cuidados da mãe para o único apóstolo que havia ficado aos pés da cruz, que era João, dizendo a ela, mulher, aí está o teu filho, filho, está aí a tua mãe. E João vai cuidar de Maria até o desencarne dela. Então vejamos que a valorização de Jesus em todos os instantes, aos elementos da sua família, né? Mas ele amplia esse posicionamento naquela passagem também significativa, quando ele pergunta: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de Deus. Ou seja, ele está se relacionando à humanidade como um todo. E é significativo notar que a gente vai encontrar essa fortaleza, esse posicionamento no próprio apóstolo Paulo, que nós já citamos a respeito da sua carta para Coríntios, quando ele assume a missão. Alguns dos apóstolos, ou até mesmo alguns seguidores do Evangelho, em determinados momentos, eles se melindravam com o Paulo. Se nós formos pegar a obra Paulo e Estevão, também de Emmanuel, a autoria de Emmanuel pela psicografia do Chico, nós vamos ver que em determinados instantes tiveram alguns melindres ali com seguidores, ou mesmo entre eles os apóstolos. Mas o que é que o Paulo fazia? Colocava Jesus em primeiro plano, por ser uma questão consciencial dele, do seu compromisso, né, da sua postura, do seu trabalho no desenvolvimento do cristianismo na época. Até porque, se Paulo não houvesse existido, o cristianismo não teria a dimensão que tem até os nossos dias, né? Não importa se nós no sentido histórico, tenhamos criado, cisões, tenhamos tomado atitudes em desacordo com os ensinamentos de Jesus, mas a grande realidade é que a essência do cristianismo não teria a dimensão se não fosse o trabalho dele. E para nós verificarmos o quanto, o Mestre Jesus estava acima das situações
em relação àquilo que se entendia de bens no mundo, nessa questão da renúncia, o quanto a renúncia dele é significativa pelo amor que ele tem pela humanidade. A entrada triunfal de Jerusalém é outro grande momento de exemplo de renúncia, de amor, porque Jesus entra em Jerusalém e nós vemos que ele entra montado num burrinho. É interessante notar esse momento porque as pessoas estendiam ramos e estendiam roupas, etc., para que na entrada de Jesus, que não é ele que vai pisar em cima dos ramos, em cima das roupas que eram estendidas, dando-lhe fazendo uma verdadeira festa, né? Ou seja, a glória do Cristo, não é ele que pisa naquilo que era estendido na sua entrada, e sim o animal. Ele estava tão acima de situações relacionadas às questões de glória, de valores que são passageiros, que quem é valorizado na entrada de Jerusalém não é ele propriamente, é o burrinho que pisa em cima daquilo que era colocado, porque ele valorizava aquela criatura para que ele não mostrasse para as pessoas qualquer ponta de orgulho, de exaltação, até porque não precisava, até porque o seu nível evolutivo já havia superado isso de há muito tempo. É muito significativo porque as honras são feitas para o animal, que vai passar sobre os ramos, as roupas e outros objetos que foram colocados. E não necessariamente ele que entra, né, andando sobre esses objetos, sendo glorificado. Até porque nós verificamos que o próprio Jesus, na cruz, ele estava elevado, no sentido de deslocado da terra, mas ao mesmo tempo a cruz era fincada na terra, demonstrando que ele é a ponte que liga a terra ao céu, ou seja, a criatura ao Criador. Por isso que ele vai nos orientar dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. E que nós não vamos até Deus, até o Pai, senão por ele. Não é por ele pessoa, é pelos ensinamentos dele na Boa Nova, ou seja, no Evangelho. Pelo exercício dos ensinamentos que ele nos legou, que ele nos deixou. E um detalhe importante, a renúncia por muito amar, não é? Porque Jesus sai da posição que poderia ser de fama 3 dias antes para ser levado, né? Porque foram exatamente 3 dias entre a entrada e a crucificação, para ser levado para a cruz, abençoando os seus próprios algozes. Né? Que situação de renúncia e de amor, né, sustentado pela renúncia em favor daqueles que o estavam crucificando. Quando ele faz um apelo para Deus, é muito significativo porque ele faz uma intercessão, que é uma prece de valor, quando nós oramos pelos outros, quando nós oramos pedindo pelos outros, e às vezes essas pessoas nem conhecidas nossas são. Essas criaturas que passam pelo drama desta enfermidade, não é? Quando nós oramos para as pessoas que nós não sabíamos e sequer sabemos da sua existência, a não ser pelos números que são divulgados. Quando nós oramos pelo bem da humanidade, são preces intercessórias de grande valor. É quase a prece de uma mãe, que Emmanuel vai dizer que quando uma mãe ora, as portas dos céus não se abrem, elas são arrombadas pelo pedido que a mãe tem, pela força que a mãe tem em favor daqueles para quem ela ora. Então são preces intercessórias, e Jesus faz uma intercessão em nosso favor, em favor da humanidade. Claro, não é representada a humanidade de
todas as esferas existentes, as dimensões existentes deste planeta, na célebre frase que ele diz: eles não sabem o que fazem. Veja, a pessoa está sendo crucificada, está sendo executada e está diante dos seus algozes, fazendo uma intercessão, dizendo a Deus que as pessoas que agiam dessa maneira, nessa atitude de negação que por vezes ainda, né, insistimos em relação ao Cristo por não seguir-lhe os ensinamentos, é a condição de não saber o que se está fazendo, ou seja, não tem-se consciência sobre a importância dos ensinamentos de Jesus na própria existência. Claro que, novamente, não estamos generalizando em hipótese alguma, mas a importância porque nós somos espíritos, a nossa realidade é espiritual, né? Por isso estamos tendo uma experiência humana, mas a nossa realidade é a de espíritos. E ninguém, segundo os ensinamentos de Jesus, irá se iluminar na Terra sem ceder, sem fazer silêncio, sem doar ou doar-se, sem repartir, sem renunciar, enfim, sem amar. Nós não alcançaremos a iluminação se nós não tivermos aplicado em nós um percentual que seja de renúncia, no sentido de repartir, de doar, de fazer silêncio de repente, diante de situações por vezes delicadas. Nós até, na última palestra que fizemos, ou na penúltima, não nos lembramos exatamente em que momento foi, nós tivemos a oportunidade de ler uma mensagem onde o autor espiritual ele faz uma observação significativa para todos nós. Ele diz: fazer silêncio por vezes diante de pessoas que, não tendo o cuidado, não tendo o conhecimento, mas achando que agem de bom tom, né, achando que agem adequadamente, fazem colocações que denigrem pessoas ou instituições. A mesma condição, né, da maledicência que nós chamamos de fofoca. Nós podemos ser o túmulo da fofoca, nós podemos ser o túmulo da maledicência. Nós podemos fazer com que ela termine em nós, no sentido de que aquele que faz a fofoca, aquele que é maledicente, por vezes não tem a menor noção do que esteja fazendo. E, por vezes, é difícil que nós consigamos uma observação que seja melhor que a do silêncio. São apenas pequenos exemplos, mas significativos no exercício do amar, no exercício de crescer como espíritos que somos, até porque quando nós amamos, né, um dos aspectos que nós temos em nós é a paz. Por isso desejamos a todos muita paz, a paz do Cristo.